Todos acharam, irmãos? Livro do Jó, capítulo 2, versículo de número 6, que diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Eis que está nas tuas mãos, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde as plantas dos pés até o alto da cabeça. E tomou Jó um pedaço de caco de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Agora os irmãos vão virar uma, duas, três páginas, vai até ao capítulo de número 14, e versículo de número 7, que diz assim: Porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer do pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Amém, irmãos? Glória a Deus. Subordinado ao Espírito Santo de Deus, mediante a leitura desta palavra, Deus, Ele brada ao meu coração ao tema dessa mensagem, que é o caco de telha e a renovação de Jó. Se você acredita neste último dia dessa campanha, Julho Renovação, se você precisa de uma resposta de Deus, você vai repetir comigo no contar de 3. O caco de telha e a renovação de Jó. Vamos lá? 1, 2, 3. O caco de telha e a renovação de Jó. Meu Deus, que lindo. De novo, para nós ver o inferno. Vamos lá? O caco de telha e a renovação. Glória a Deus. A história de Jó, uma das histórias mais antigas da Bíblia Sagrada. Em verdade dizer que até quem não é crente já conhece um pouquinho da história de Jó. Mas eu tenho certeza que toda vez que você ouve a palavra, Deus ele tem o poder de revelar uma palavra diferenciada daquela que você já ouviu antes, e percebe que no meio das alturas do céu, Deus ele encontra Satanás e pergunta para ele: o que faz sobre a terra? Perceba que não é o diabo que desafia Deus, é o próprio Deus que desafia Satanás e pergunta: o que faz sobre a terra? Satanás olha para Deus e diz: eis que eu venho de passear e rodear por ela. Deus pergunta assim para ele: viste o meu filho Jó, justo, temente, íntegro, e desvia o seu caminho do mal? Aí Satanás olha e diz assim: mas ele faz tudo isso porque ele tem tudo o que ele precisa. Ele tem esposa bonita, ele tem filhos bonitos, ele tem emprego bom. Jó, se não bastasse, ele era um dos homens mais ricos daquela província. Jó tinha aproximadamente 2.000 camelos. Se fosse nos dias de hoje, eu poderia dizer 2.000 Mustang ou BMW dentro da sua garagem. Jó tinha aproximadamente 3.000 ovelhas. Se não bastasse, Jó tinha 500 juntas de boi. Jó tinha também 6.000 gado, e era aproximadamente o número dos seus jumentos eram 500 jumentos. Então percebe que Deus, então, ele desafiando o diabo, diz assim: vai e toca em tudo que ele tem, porém somente na alma dele que você não vai tocar. Então percebe então que o diabo, daquele momento, ele se retira e vai correndo tocar nas coisas de Jó. Então estava Jó, aleluia, se afastado de tudo. Aí chega o primeiro mensageiro dizendo assim: Jó, estava eu no campo, e de repente vieram os abeus e mataram todos os seus bois e o seu jumento ao fio da espada. Acredito eu, pastor Gabriel. Por quê? Porque vieram 4 mensageiros, e se o diabo estava para desafiar
crendo que Jó iria desfalecer na fé. Então percebe por que vem os 4 mensageiros? Porque o diabo já pensou que Jó já iria enfraquecer logo na primeira. Por quê? Porque senão ele teria juntado tudo e colocado o desafio em cima de Jó. Então imagino eu, quando o primeiro mensageiro já vem para dar a notícia da derrota de Jó, o diabo vem acompanhando ele dizendo: é agora que Jó vai negar Deus, é agora que Jó vai envergonhar Deus. Mas de repente, quando o mensageiro dá a notícia a Jó, Jó olha e diz assim: ei, Satanás, Deus me deu e Deus levou. Imagina o inimigo olhando e dizendo assim: rapaz, o homem é crente mesmo, a mulher é crente mesmo, foi no início da campanha e está indo até o final. Mas se não bastasse por aí, então veio o segundo mensageiro. O segundo mensageiro vai dizer: ei Jó, estava eu no campo e de repente veio um fogo do céu e consumiu todas as suas ovelhas, Jó. Aí Jó olha e diz assim, a mesma resposta: Deus me deu e Deus levou. Imagina o diabo olhando e dizendo: rapaz, o homem é crente mesmo, o homem não troca Deus por nada não. O homem já passou no segundo desafio, mas eu quero ver agora o terceiro desafio, se ele não vai negar Deus. Aí vem o terceiro mensageiro e diz: Jó, estava eu no campo trabalhando, mas de repente os caldeus vieram invadir a sua terra, mataram todos os seus homens, seus empregados a fio da espada, e também mataram os seus camelos que sobraram. Jó, a resposta de Jó é a mesma: Deus me deu e Deus levou. Aí imagina o inimigo olhando e dizendo assim: só tem uma chance de Jó negar Deus, só tem uma forma de Jó desviar do caminho. Eu vou tocar na família dele, eu vou tocar naquilo que ele mais ama. Aí estava lá os filhos de Jó na casa de seu irmão, festejando, bebendo. Aí de repente vem um temporal chamado Zarog. Esse mesmo temporal é o mesmo temporal que balançou o mar quando Jesus estava dormindo no barco. Esse temporal é chamado nos Estados Unidos como tsunami, e quando ele passa, ele faz um estrago imenso. Aí estavam os filhos dele dentro de casa, derruba a casa e mata todos eles. Aí vai logo o mensageiro e o inimigo junto. É agora que Jó vai negar Deus. Eu toquei naquilo que Jó mais ama. Eu toquei nos filhos dele, eu toquei no esposo dele, eu toquei na esposa dele, eu toquei nas filhas dele, eu levei as filhas dele para o mundo, eu levei o filho dele para o funk. É agora que Jó vai negar Deus. Mas a resposta de Jó é só uma: Deus me deu e Deus levou. Percebe, igreja, que tem uma sequência de toque que o inimigo toca, e a primeira coisa que o inimigo toca na vida de Jó é o que é? É na vida material dele. Por que na vida material? Porque quando nós saímos para procurar emprego, que encontramos a porta fechada, todo mundo entrega currículo, chama um, chama outro e não chama nós. A primeira coisa que o inimigo vai dizer: Deus está na tua vida, desiste da campanha, desiste de julho, renovação. Nós esperamos talvez um dinheiro no banco, nós vamos crente que o dinheiro vai estar lá, mas quando nós chega lá, nós passa o cartão, está zero. A primeira coisa que nós pensamos: Deus, mas eu orei, mas cheguei lá, a conta está zerada, o carro quebra. Aí nós já começa a pensar, parece que o inimigo está no carro, o carro quebra daqui, quebra dali, desempregado, o negócio está quase fechado, na empresa, na lojinha, mas de repente dá tudo errado, as freguesias somem, não é assim? Aí o inimigo já começa a dizer: desiste da campanha, desiste de ser crente, entra ano, sai ano, você do mesmo jeito. Aí por que então depois o inimigo tocou na família de Jó? Porque eu estou pregando aqui, pastor, mas Deus já está me mostrando que aqui tem gente crente, que o inimigo já fez de tudo para te parar no meio do caminho, mas você não desistiu. Quanto mais prova, só por causa dessa mão levantada está caindo revelação aqui do céu. O diabo fez tudo para te parar no meio do caminho, talvez tocou naquilo que você mais ama, mas você diz: hoje é o último dia da campanha, eu vou buscar a palavra para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho. Bem-aventurado é você que entrou aqui. Deus está dizendo: hoje você vai sair renovado pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Norqueanda levastenia, nior de candevaro lamaro congelo de consuelo. E por
que o inimigo tocou por último na família de Jó? Porque a família, ele sabe, o diabo não está preocupado em tocar em quem prega, em quem canta, em quem dirige campanha. Por quê, pastor Gabriel? Não se escandaliza com o que eu vou dizer, porque muitas vezes prega em pecado, canta em erro, dirige campanha em erro, dá calote, faz isso, mas ele sabe que se ele tocar na família, ele destruiu o ministério. Ele sabe que se ele tocar na família, ele tocou naquilo que nós mais ama, mas nem isso conseguiu tirar Jó da presença de Deus. Eu tenho uma profecia de Deus para você. Levante a mão se você quer, porque você veio aqui nesta noite buscar a palavra, talvez por aquilo que você mais ama, e Deus manda te dizer assim: ainda este ano 2024 vai ter salvação lá dentro da tua casa. O teu filho é meu, a tua filha é minha, o teu esposo é meu, a tua família está nas minhas mãos. Você não vai parar, não vai. Essa prova não vai te parar, essa depressão não vai te parar, essa ansiedade não vai te parar, esse nervosismo não vai te parar, o desemprego não vai te parar, aleluia, a fofoca não vai te parar, a inveja não vai te parar, não vai, a vida financeira não vai te parar, mas as minhas forças estão desfalecendo. Às vezes dá vontade de parar, jogar tudo pro alto, vai nada. Por quê? Porque hoje eu te renovo. Os jovens se cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão a sua força. Quem pode receber essa palavra? Voarão como águia, subirão com asas, aleluia. Mas os que esperam no Senhor renovarão a sua força. Deus te trouxe aqui nesta noite. Você não veio aqui só porque o pastor Lucílio queria te ver, não. Você veio aqui porque Deus marcou encontro contigo para te dizer: hoje eu renovo a tua força. Olha o renovo. Recebe o renovo. Beba desta água, come dessa palavra, porque muito grande é a tua jornada nessa terra. Vai voar como águia, vai subir como águia. Deus está renovando as tuas forças. Deus está renovando as tuas forças nesta noite, através dessa palavra. Aleluias. Norqueanda levastenia, niorde que onde varo labaro congelo de consuelo. E se não bastasse, aí o inimigo disse assim: só tem uma coisa que Jó vai parar nessa graça. Qual é? Eu vou lançar uma enfermidade nele. Segundo a história, a medicina, Jó vai ser mordido por um mosquito chamado palha. Esse mosquito, ele vai infeccionar a sua pele, desde as pontas dos pés até o alto da cabeça, e vai começar uma infecção. Jó vai começar a coçar, aleluia. Jó vai cometido aproximadamente por 14 doenças. Pastor Gabriel, 14 doenças, sim. Não sei se você já estudou sobre a lepra, mas Jó, ele chega até o 3º estágio da lepra, que ele vai adquirir aproximadamente entre 10 e 14 doenças. Febre interna, febre externa 2, dermatite 3, aleluia, anemia 4, aleluia, hepatite 5, dor de cabeça, hemorragia, fraqueza, aleluia, e outras doenças mais. Aí imagine Jó, aleluia, no seu 3º estágio da lepra, já quase não aguentando andar mais. Aí ele então, ele precisa voltar. Eu preciso voltar lá ver aonde a casa caiu. Eu preciso, imagina Jó, aleluia, andando de passo pequeno, já quase não aguentando. Mas quando ele chega, que ele vê a casa no chão, o que ele vê no chão, igreja? O que ele vê no chão? Quando uma casa cai, o que Jó vê no chão? Ele vê o que? Os telhados. Jó vê os telhado. Então Jó, já naquela fraqueza, ele senta em cima do monturo de cinza, e ele pega um caco de
telha e começa a se coçar. O inimigo aparece e diz assim: ei Jó, perdeu tudo em Jó. Aí imagina Jó olhando e dizendo assim: perdi nada. Perdeu sim, Jó. Cadê os teus filhos? Você perdeu. Cadê as tuas ovelhas? Você perdeu. Os teus camelos, os teus bois, os teus gados. Jó diz: perdi nada. Ainda tem caco de telha para mim me coçar. Imagina o inimigo olhando dizendo assim: ei Jó, caco de telha? O que se faz com caco de telha? Caco de telha é lixo, Jó. Mas entenda bem, para Jó naquele momento, irmãos, aquele caco de telha era o alívio da doença dele. Por quê? Há tempos atrás não tinha recurso. Então Jó, ele com aquele caco de telha, ele aliviava a sua dor. Ele conseguia sair um pouquinho. Quer ver só? Quem está desempregado precisa de um emprego. Quem está desempregado precisa de um emprego. Quem está devendo conta precisa de dinheiro. Quem está passando mal precisa de remédio. Então Jó está com aquela alergia. Então automaticamente aquele caco de telha entrou como um alívio de Jó. Você pode ser profeta de Deus nessa noite, olhar para essa irmã do lado, para esse irmão, dentro dos olhos dele, e conforme você liberar essa palavra profética, você vai receber também. Profetiza assim para ele: segura esse caco de telha um pouquinho aí. Profetiza para ele, profetiza: segura esse caco de telha, porque tem providência do céu para você. Aí imagina o diabo olhando e dizendo: ei Jó, caco de telha é lixo. Mas Jó dizendo assim: eu estou aliviando a minha dor. Então aquele caco de telha entrou como uma providência do céu para Jó. Aí Jó olha para o céu e vai dizer assim: é com esse caco de telha que eu vou chegar do outro lado. Porque Jó olhou para o céu e disse assim: mas eu creio que o meu Redentor vive e me restituirá tudo aquilo que o inimigo levou. Quem acredita nessa palavra? Quem acredita? Quem acredita? Você não vai encerrar essa campanha em vão não, porque Deus marcou encontro com você aqui nesta noite para dizer: você vai chegar do outro lado. Rebaixuia mandu condumereia, derio de faça muriante o cantoreia. Aleluias, aleluia. Segura esse caco de telha aí. Tem providência do céu para a tua vida. Tem providência do céu para a tua vida. Segura esse caco de telha aí, porque Deus já mandou liberar uma palavra profética para a sua vida. E tudo aquilo que vinha sendo notícia ruim, ainda essa semana você vai receber uma notícia boa. Existem dois tipos de provas e situações que nós passamos. Existe prova que Deus avisa, e existe prova que Deus não avisa. Pastor Gabriel, existe prova que Deus não avisa? Existe. Por exemplo, a prova que Jó passou, Deus avisou para ele? Não. Quantas pessoas que já enterraram ente querido dentro de casa e Deus não avisou nada? Quantas pessoas teve carro roubado, desempregado, e Deus não avisou nada? Então segura essa revelação aqui. Existe prova que nós passamos, que Deus avisa, e existe prova que Deus não avisa. O mesmo Satanás, ele vai então até Jesus, aonde? Lá em Lucas capítulo 22, versículo 31. Esse mesmo pede permissão para se andar na vida de Pedro. O que é que Jesus diz? Na vida de Pedro, não. Você entendeu que agora aqui, em Jó, Deus permite que o diabo toque em Jó, mas lá em Pedro ele não permite? Por que Jesus não permite? Jesus fala assim: pode tocar na vida de qualquer um dos discípulos, mas de Pedro não. E Jesus não permite. Aí Jesus vai até Pedro e diz assim: Pedro, adivinha que eu encontrei ali o diabo? E o que ele disse? Ele pediu permissão para se andar na sua vida. O Senhor deixou, né, mestre? Jesus disse: não, Pedro, porque você não está preparado ainda. Alguém pega essa palavra? Então, qual os dois tipos de situação? Um estava preparado para passar a prova sem avisar, e o outro ainda não estava preparado. Pastor Gabriel, qual dos dois aqui está aqui dentro hoje que é melhor? O que está preparado para passar a prova e o que não está preparado? Os dois. Por quê? Porque o que está preparado, Deus diz assim: pode ir tocar na minha serva e no meu servo, que ele não vai negar o meu nome. E quem não está preparado, Deus está te protegendo.
Alguém pega essa revelação? Alguém ali levantou a mão. A tua casa está protegida. O teu emprego está protegido, os teus filhos estão protegidos, o teu esposo está protegido. Tem alguém que Deus pode desafiar o diabo, que você está preparado para passar pela luta, pela prova, pela dificuldade. Mas tem gente que ainda não está preparado, pastor. Mas Deus está guardando. Deus está dizendo: anjo, desce lá. Aí enquanto Satanás está de redor, mas os meus anjos estão ao teu redor, te guardando, te livrando do mal, do perigo. Talvez teve luta travada entre anjo Miguel e demônio na mesma altura. Você poderia até estava dormindo, teu filho foi livrado, teu esposo foi livrado, mas a minha mão, por causa da tua oração, por causa dessa mão levantada, por causa desse joelho dobrado, a minha mão tem guardado a tua casa, o teu ministério, a tua família está protegida, está na minha mão. Aleluia. Em Coríntios capítulo 10, versículo 13: não sobreveio uma prova senão humana, mas que antes Deus te capacita para você suportar a prova. Aguenta, porque a prova não vai te matar, a prova não vai te derrubar. Assim como a prova não derrubou Jó, Deus não vai deixar você passar por uma luta, por uma dificuldade maior do que você pode suportar. Não. A prova não vai te parar, o desânimo não vai te parar, a solidão não vai te parar, o desprezo não vai te parar, a depressão não vai te parar. Não vai, porque eis que hoje eu te tomo pela mão direita e te digo: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Agora, interessante que todo mundo prega: Deus tirou de Jó e Deus devolveu. Deus tirou de Jó e Deus devolveu. A minha pergunta que eu fiz a Deus: eu subi desse monte, orei pela madrugada, foi anos e anos orando. Deus, por que o Senhor permitiu que Jó perdesse tudo? É interessante nós sabermos o porquê Deus permitiu que Jó perdesse tudo. Não foi Deus que tirou, Deus permitiu. A pergunta que eu fiz a Deus, a mesma pergunta eu faço para a igreja: que interesse tem Deus em tirar o filho do pastor? Que interesse tem Deus em tirar o emprego do pastor? Que interesse tem Deus em colocar uma enfermidade nesses irmãos? Que interesse tem Deus em colocar nós na prova? Só para desafiar o diabo. Só teve uma resposta que Deus me deu: é porque Jó não conhecia Deus. Eu já li todos os capítulos do livro de Jó, os 42, e quando eu cheguei no capítulo de número 38 ao 41, Deus ele faz 70 perguntas a Jó. 70. Jó não é capaz de responder nenhuma. E sabe por que Jó não respondeu? Porque Jó não conhecia Deus. Mas quando chega no capítulo 42, Jó abaixa a cabeça, começa a chorar e diz assim: Deus, me perdoa de coisas que eu falei que eu não entendia. Eu não te conhecia, eu apenas ouvi falar quem era tu, ó Deus. E sabe o que eu começo a descobrir? O interesse de Deus era que Jó se achegasse a Deus, que Jó se aproximasse diante de Deus. Talvez muito não aceite essa palavra, mas é a palavra que Deus está me revelando. Sabe o que Deus está dizendo? Eu prefiro ver alguém passando na luta, na prova, na dificuldade, na minha presença, do que estar com toda a regalia, com dinheiro, mas longe da presença de Deus. Só tem um prazer, só tem uma coisa que faz Deus nos aproximar dele: é quando nós distanciamos, quando nós estamos na bonança. Aleluia. O Deus está mandando dizer: eu prefiro ver a minha igreja passando na luta, na prova, na minha presença, do que estar com regalia longe de mim. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não abro mão de você, eu não abro mão do teu ministério,
eu não abro mão do teu chamado, eu não abro mão da minha igreja. Aleluias, 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 aleluias. A mesma coisa é a mulher do fluxo de sangue. Alguém me tocou. Quem me tocou? Vocês já acham que Jesus não sabia quem era que tinha tocado nele? Ele sabia. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela corria o risco de ser apedrejada ali. Mas o que adiantaria aquela mulher receber a bênção sem conhecer o Senhor Jesus? Mas de repente Jesus diz: quem me tocou? Ela chega e se apresenta: mestre, foi eu. Aí Jesus libera a palavra para ela. Jesus diz: vai-te em paz, porque a tua fé te salvou. Quem pode receber essa palavra? Aleluia. Jesus está dizendo: eu não abro mão do teu chamado, não abro mão do teu ministério. Você é minha, você é meu. Eu paguei um preço alto por ti na cruz do Calvário. Jesus está dizendo: eu não abro mão da minha igreja. Com permissão do pastor, eu quero pedir para que eles coloquem sobre os pés. Pode ir, pastor? Coloque sobre os pés, igreja. Coloque sobre os pés. Aleluias, aleluias. Pode preparar para louvar, minha esposa. Pode preparar para louvar. Escute, igreja. Jó, ele não conhecia Deus. Jó, ele tinha ouvido falar de Deus. Jó era perfeito, sim ou não? Sim ou não? Não, Jó não era perfeito. Espera aí, pastor Gabriel. Mas Deus justificou Jó lá pela presença de Satanás. Deus disse assim: viste o meu filho Jó, justo, temente, íntegro, e não desvia-se do mal. Mas sabe por que Deus justificou Jó perante o inimigo? Porque Deus estava apresentando um filho dele para o diabo. Alguém pega essa palavra. O teu filho não é aquilo que o teu vizinho fala. Aleluia. O teu esposo não é aquilo que o teu vizinho fala que alguém fala. Aleluia. Jó era cheio de erros, cheio de falhas e defeitos, mas é que Deus estava apresentando um filho dele para o diabo. Deus está dizendo: aleluia, o inimigo não tem poder de acusar sobre as nossas culpas, os nossos erros, porque ele não morreu na cruz. Pode soltar o playback, pode soltar. Mas você veio aqui nesta noite, Deus está dizendo assim: entrega o teu problema na minha mão, a tua dificuldade, o teu trabalho. Enquanto a serva de Deus vai estar louvando o nome do Senhor, você pode adorar Ele, você pode declarar o teu amor por Ele. Que talvez você não está do tamanho da prova de Jó, mas pode se comparar a Jó. Por quê? Porque o mesmo amor que Deus teve por Jó, Deus tem com a tua vida também. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição a mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser. Você pode receber essa palavra. Talvez você entrou aqui como Jó, na prova, na luta, mas Deus manda te dizer assim: você que veio no último dia da campanha, o sábio Salomão, ele vai dizer que a nossa vitória não está no começo e nem no meio, a nossa vitória está no fim. Eu não vim aqui, você não veio aqui em vão, não. Eu não vim Deus ouviu a tua oração, as tuas lágrimas, a tua petição. Eu vim aqui, ele diz Deus assim: juro renovação, melhor. Vai ter resultado, vai ter, vai ter, vai ter. Pedi mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te servir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto.
Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não Olha o vim renovo. aqui Olha o apenas renovo. de passagem. Olha o renovo. Hoje eu vim aqui. Deus está te renovando a tua força. Servir melhor. Eu não vim aqui. O inimigo achou pedir que mais você um iria milagre. parar. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui. Sabe qual é a maior derrota pra do te diabo? servir melhor. É que ele fez de tudo para você não estar nesse culto. O que eu quero é renovo. Mas é nesse culto que Deus pra está te sentir renovando a de tua força. De novo, renovo. O que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto. De novo. Fala pra ele que você só quer o renovo. Meu Deus, o teu povo veio atrás de um renovo, Pai. A tua palavra, Jesus. Eles vieram, Pai, te buscar. A força vem do Senhor. Renova o teu povo, Pai. Dá força, dá ânimo, dá estrutura espiritual, Jesus. Toca na tua igreja. Toca aqui. Olha o renovo. Toca Olha o renovo. aqui. Nem mais um passo darão, nada farão sem ti. Toca aqui, toca aqui. Nem mais um passo darão, nada farão sem ti. Toca aqui, toca aqui. Vai tocando, Deus. Nem mais um passo tocando, darão, Deus. nada Vai tocando, farão Deus. sem ti. Toca aqui, toca aqui. Vai tocando, Deus. Vai tocando, Deus. Nem mais um passo darão, nada farão sem ti. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem. E tem renovo, tem renovo, tem renovo, o renovo do Senhor Jesus. Renovo, pra te sentir, Pai, o teu povo quer teu renovo, Jesus. Renova o teu povo, Pai. Entra na vida espiritual, na cabeça, no coração, na estrutura, Pai. Através que o teu povo está aqui te adorando, o Senhor tem visitado a família, os parentes, Jesus. A gente crê que teu povo já saiu renovado daqui. Em nome de Jesus, louve a palma ao Senhor Jesus, que a glória é para Ele. Assim agradecimento a oportunidade em nome de Jesus. Escute, igreja. No capítulo 14, versículo 7. A árvore. E o texto diz que ainda pode cortar os seus galhos, pode cortar os seus ramos, tirar os seus frutos. Por que Jó se compara com aquela árvore? Porque tiraram os frutos de Jó, que eram os filhos dele. Tiraram as folhas de Jó, que era a visão de Jó, que todos viam ele como um homem mais rico. Cortaram os galhos dele, cortaram as folhas, aleluia. E o texto diz bem claro, pode cortar até o tronco. Imagina o diabo olhando e dizendo assim: Jó acabou. Ele pode não ter negado Deus, mas ele nunca mais vai ser o mesmo, porque eu consegui cortar os frutos dele, consegui cortar os galhos, consegui tirar a folha, cortou até os troncos dele. Mas uma coisa que o diabo não sabia é que ele não conseguiu. O que é, pastor Gabriel? É tirar a raiz daquela árvore. O que o diabo não sabia é que a raiz de Jó era o próprio Deus. Eu estou pregando para alguém que talvez você entrou aqui, o diabo diz assim: não canta mais
não prega mais, não está orando mais, não está glorificando mais. Tirei os frutos, tirei os galhos, tirei os ramos, cortei até o tronco, mas vou mandar um recado para o inferno aqui. O que o diabo não conseguiu é cortar a tua raiz, porque a tua raiz é Deus. Você pode receber essa palavra, que a tua raiz estiver viva dentro de você. Deus está dizendo: nada te para, nada te para, nada te para, nada vai te parar nessa graça. Só quem acredita, só quem acredita, levante as duas mãos e aplaude o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe o seu servo, Deus abençoe a sua vida. Guarde essa palavra no teu coração, em nome de Jesus.